na carta de Paulo aos Filipenses, uma carta importante, singela, bonita, carregada de verdades que, quando entendidas e assimiladas, podem mudar a vida da gente por inteiro, fazer uma diferença prática extraordinária, especialmente porque ele escreve essa carta preso. É diferente quando você escreve da sede da impotência. Não sei se você já esteve preso. Eu nunca me senti preso. Eu não sei se alguma coisa ou alguma prisão na vida conseguiriam me fazer sentir-me preso. Pode até ser, até hoje, nada que possa significar aprisionamento me manteve ou me fez sentir-me preso. E Paulo é uma pessoa assim, que foi preso muitas vezes, mas nunca se deixou prender, mesmo preso. E aqui, escrevendo aos Filipenses, ele escreve essa carta da cadeia. E cercado pela guarda pretoriana, escrevendo em circunstâncias de total limitação, algemado, agrilhoado, impedido de encontrar pessoas à vontade, eram os poucos que podiam ter algum acesso de visitação. E, enquanto isso, ele diz: alguns, ouvindo falar da minha prisão, têm se tomado de um espírito de desassombro, de intrepidez, ousando falar a palavra de Deus. Aí ele diz: tem gente que faz por todas as razões, alguns por inveja, outros querendo competir comigo, outros, porém, o fazem de boa vontade, por amor. Não estão querendo tentar me angustiar porque eu estou preso, não posso mais fazer o que eu fazia antes. Tem gente que prega, não é nem por causa do evangelho, é só para dizer: vou passar desse cara. Se colocam numa corrida de significados e de importâncias em relação a você. Aí Paulo diz: também existem aqueles que fazem de maneira espontânea por amor. E esses se veem como meus ajudantes, meus cooperadores, sabem que livre ou preso eu estou incumbido. Incumbido é a palavra que ele usa, da pregação e da defesa do evangelho, do ensino de Jesus, para mantê-lo conforme ele veio de Jesus. Outros, no entanto, pregam a Cristo por discórdia, um contra o outro. Eles não estão pregando a Jesus, eles estão uns contra os outros. Outros pregam insinceramente, é só negócio, é só mercenarismo, é só poder, é só busca de reconhecimento, fama. E tem até aqueles que pregam, são tão perversos, que dizem: não, agora é a vez de eu fazer esse cara ficar se sentindo impotente, ouvindo dizer que eu estou pregando para tanta gente enquanto ele está naquela prisão, em cadeia. Aí Paulo diz: todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, quando é Cristo, né? Se fosse hoje em dia, Paulo não diria assim. Lá ele estava falando de gente que, por mais mal intencionada que estivesse, estava ainda pregando o Evangelho de Cristo. Entre nós, as pessoas estão mal intencionadas e pervertendo e pregando um Evangelho que não tem nada a ver com Cristo Jesus. Mas naquele contexto dele, aonde aqueles que pregavam pelo menos a Cristo,
Ele diz: de qualquer modo, seja como seja, por inveja ou porfia, ou boa vontade ou amor, por discórdia ou insinceramente, seja como seja, querendo mesmo provocar angústia em mim, querendo aumentar meu sentimento de impotência, que me importa? Pretexto quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Mesmo os mal intencionados não têm o poder de gerar qualquer aflição a mim, nem na minha prisão. E de prisão, Paulo entendia. Aí ele desenvolve a carta, fala depois disso aí da necessidade da gente aprender o espírito de servo de Jesus, ter o mesmo sentimento de servo humano que houve também em Cristo Jesus, sabendo que primeiro a gente é humilhado mesmo, depois chega o dia em que Deus mesmo nos exalta. E ele diz: aproveitem as circunstâncias e desenvolvam a vossa salvação. A gente está aqui no mundo e toda circunstância, toda tribulação, toda dificuldade, toda limitação, toda impotência acontece para a gente crescer, para a gente adquirir desenvolvimento, para a gente evoluir mental, espiritual e emocionalmente, fazer a nossa fé se transformar num poder ultra circunstancial, em razão do qual a gente alinha mente, intelecto, coração, sentimento, emoção, alinha todas essas dimensões olhando para a fé que não demanda sentimento, nem emoção, nem conclusão. Ela demanda de nós confiança. E uma vez que a gente confie contra tudo, contra todos, contra qualquer coisa, estranhamente começa a surgir esse alinhamento interior entre intelecto e coração, emoção, até as sensações vão ficando submissas ao poder dessa consciência que se arrima, que se apoia, que se estriba na fé. E a fé não é emoção, sensação nem sentimento. É certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. É convicção. Sem fé é impossível qualquer coisa em relação a Deus. Sem fé é impossível qualquer coisa em relação à vida. Então ele prossegue dizendo: desenvolvam, façam como eu estou aprendendo a desenvolver isso tudo, vencendo isso tudo sem murmuração, não aceitando contendas, não estou buscando provar a minha razão, estou vivendo a minha paz, sendo irrepreensível, sincero, filho de Deus, no meio dessa geração pervertida, corrupta, louca. Mesmo em prisão, eu sou uma luz na prisão, na cadeia. A guarda pretoriana está se convertendo. Quem chega perto de mim não pode ficar muito tempo porque é contagioso. E que vocês sejam assim também, contagiosos, como luzeiros resplandecendo nesse mundo escuro, mantendo sempre a palavra que provoca a vida, no coração de vocês, andando assim, nesse desenvolvimento, sabendo que da minha parte não há nada que me façam que possa me prejudicar,
porque eu decidi que a minha vida é uma entrega, é um sacrifício, é um incenso de aroma suave, é um culto a Deus que eu oferto todo dia em favor da edificação da fé de milhões de pessoas. Então, alegrem-se comigo, diz o preso, o encadeado. Aí ele prossegue, fala de Timóteo, fala de Epafrodito, fala dessas pessoas leais, fiéis, e fala de que essas pessoas trouxeram notícias de que esse grupo, essa pequena comunidade que se reunia lá em Filipos, estava aprendendo o Evangelho sem deturpação. Aí ele diz, eu me alegro com isso e quero que vocês honrem gente boa de Deus como Timóteo, como Epafrodito, gente que não está de brincadeira com o Evangelho, gente que está entregando a vida para que a palavra permaneça íntegra entre vocês. Agora, quanto ao mais, o mandamento é esse, é alegria. Alegria. A tristeza se torna um vício mental. Um vício. Quando a gente alimenta a tristeza, ela é viciosa. Ela altera todo o nosso processo químico cerebral. A tristeza nos altera tanto a química e diminui toda a produção de hormônios de felicidade, de químicas de alegria na gente, que depois ela acaba mexendo com o nosso sistema neural, a tristeza. Ela faz sinapses melancólicas na gente. Quando você se auto-vitima, ela faz sinapses melancólicas. E se você permite que isso dure muito tempo, aconteça por muito tempo, essa coisa se torna crônica, se torna parte de você. Existem pessoas cuja tristeza se tornou parte delas, como um membro. Se tornou uma adição à constituição mental, cerebral, emocional, porque a tristeza é altamente viciante e condicionante. E quando a pessoa tem essa tendência à autopiedade, à autovitimização, então a tristeza tende a se instalar como um software de infelicidade no coração, rodando ali para sempre. Como eu vejo gente em relação a quem nada as pode felicitar nem alegrar. Diferentemente desse homem aqui, que conheceu a prisão mais do que o Fernandinho Beiramar, não no tempo de aprisionamento, mas na quantidade, e foi torturado como se fosse nos dias do golpe militar. Entrou no pau de arara, no chicote, na varada, foi furado de todos os modos, afligido a ponto de que ele diz, olha, na Acaia, bateram tanto em mim que eu cheguei a me desesperar da própria vida. Eu pedi a morte de tanto que eu apanhei. Mas não perde a alegria. Porque uma coisa é apanhar, outra coisa é se infelicitar. Na psicologia do Evangelho, as coisas não são as mesmas. Jesus disse que a gente pode ser molestado, fustigado, maltratado, injuriado, e ele disse, no entanto, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Pedro diz que a tristeza que maltrata é aquela que decorre da nossa culpa, da gente saber que fez algo errado contra o próximo, mas que os outros estão fazendo coisas ruins contra nós, enquanto a gente vive o que é bom, ensina o que é bom e pratica o que é bom. Pedro, Paulo, Jesus é testemunho unânime. Dizer, alegrai-vos.
porque sobre vocês repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Agora, não seja nenhum de vós maltratado por estar fazendo o que é errado. Mas se vocês fazem o que é bom e são maltratados, regozijem-se, alegrem-se. E Paulo diz aqui, fiquem alegres, inclusive em razão da minha prisão, porque eu sei como reagir a essas circunstâncias. E também alegrem-se na comunhão desses que estão chegando aí, Timóteo, Epafrodito. Honrai sempre a homens como esses, recebei-os com alegria, com honra no Senhor, porque eles dão a vida com sinceridade para serem porta-vozes, para serem anjos dessa mensagem. Então, alegrem-se. A mim não me desgosta que vocês estejam alegres, ao contrário, para mim é segurança. Quanto mais eu vejo vocês alegres, mais seguro eu fico de que o Evangelho de fato está em atividade, está em operação em vocês, está ativando vocês. A alegria é manifestação desse ativamento no Evangelho, alegria espiritual. Ele não está falando de gargalhadeirismo, nem de piadismo, nem de chocarrice. Ele está falando de regozijo no espírito, na mente, nessa capacidade de transcender a circunstância imediata e saber que as dores do tempo presente não são para comparar com a alegria, com a glória, com a graça por vir a ser revelada em nós e que já nos habita. Aí ele diz, eu fico seguro quando eu fico sabendo que vocês estão felizes e alegres. Mas tomem cuidado com os cães. E aqui ele usa uma palavra forte para definir os que chegavam lá querendo pegar o Evangelho, roubar a carne limpa do Evangelho, o pão da vida. Esses cães, que eram, na maioria das vezes, os judaizantes, os que achavam que o indivíduo podia até crer em Cristo, mas tinha que obedecer toda a lei de Moisés e anulava a cruz de Cristo, como ele vem a dizer mais adiante, falando forte deles, dizendo que eles são inimigos da cruz de Cristo. Capítulo 3, verso 18. São esses que Paulo diz, fiquem acautelados, são maus obreiros. São a falsa circuncisão, ficam aí querendo fazer vocês cortarem e fazerem fimose, ritual judaica, e sem entender que a circuncisão é o abandono da luxúria, da carne, do ódio e da raiva e da perversidade, da maldade no coração. A circuncisão é uma operação no caráter. E aí ele diz, eu não me jacto nem me glorio de nada, eu não vivo o Evangelho tentando me gloriar na carne, como um santarado, querendo mostrar serviço de performance, de biquinhos e caras e bocas de santidade, tudo para o lado de fora. Esses que fazem assim confiam na carne, eu não confio na carne. Eu adoro a Deus no espírito e em verdade. Aí ele diz, se fosse para confiar na carne, na performance, no pedigree, numa coisa assim, eu teria até do que me gloriar, porque eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu fui educado como um fariseu. Quanto ao zelo, ninguém foi mais do que eu fui perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei de Moisés, eu era considerado externamente irrepreensível. Mas o que para mim seria lucro do ponto de vista da religião,
Isto eu considerei como perda por causa de Cristo. Quando eu encontrei Jesus, eu joguei tudo isso para trás. Não quis saber de mais nada. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa do encontro com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como nada, 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 nada. Me trouxeram até eu encontrar Cristo e o resto virou bagaça na minha existência. E o que eu quero é ser achado nele, todo dia. Sem justiça própria, que busque validação na lei de Moisés, mas vivendo apenas daquela justiça mediante a fé em Cristo, crendo que em Cristo tudo foi feito, eu sou justificado porque Ele me justifica. A justiça baseada na fé. E assim sendo, eu o faço para o conhecer, para o experimentar. E para experimentar também a força e o poder da sua ressurreição em mim, na minha carne. É isso que me dá poder para além de qualquer prisão. E eu não tenho nenhum milindre e nem me auto-vitimo, porque eu tenho conformação com a sua morte. Eu vou morrer também, ele morreu por mim, e o que quer que façam contra mim, que me coloque num lugar de enfraquecimento, eles não sabem que eles estão me colocando num lugar de comunhão com a fraqueza de Deus em Cristo Jesus, de onde brota todo o poder. E eu sei assim que eu vou alcançar superior ressurreição. Aí ele fala aquilo que eu falei ontem, que ele não julga já ter alcançado, mas ele vai andando para lá, desenvolvendo a salvação para chegar a se tornar o Homo Christus. E por isso ele insta com esses companheiros para que o evangelho na vida deles não seja corrompido por essas adições ou pelas subtrações, pelas mudanças que esses aos quais ele chama veementemente de cães faziam. Ele disse não. Aí ele começa a concluir, a fechar essa mensagem dizendo no capítulo 4, no verso 1, portanto, por causa de tudo isso que vocês já aprenderam, que a nossa pátria está nos céus, que o nosso reino não é neste mundo, que o poder que a gente quer não é aquele para impressionar pessoas nessa terra. Ao contrário, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, de morte, para ser igual ao corpo da sua glória, e nos tornaremos de Homo sapiens mortais no Homo Christus eterno, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Todas as coisas estão subordinadas a ele. Portanto, sabendo disso, meus amigos, meus irmãos, sabendo disso, amados e saudosos, sabendo disso, vós que sois minha alegria e a minha coroa, porque se eu tenho alguma coisa com a qual me coroar neste mundo, é a certeza de que você e vocês e milhares e milhões estão crendo na simplicidade do Evangelho através desse anúncio. Então, portanto, meus queridos, prestem atenção, fiquem firmes no Senhor, fiquem firmes no Evangelho. E aí, falando em ficar firme no Evangelho, ele tinha sido informado de que duas amigas, irmãzinhas, Evódia e Sintique, tinham entrado em conflito, em atrito. Tinham parado de conversar, de falar, uma com a outra, na mesma comunidade, que tinha se instalado no coração delas um desacordo. Aí ele diz, eu peço a Evódia, chama pelo nome,
e a Cinti que pensem concordemente, segundo o Evangelho, que alinhem os seus pensamentos no espírito do Evangelho, que deixem os seus conflitos de personalidade, de temperamento, de lado, que abram mão das suas ambições animais, mamíferas, predatórias, porque nós estamos em Cristo, no Evangelho. Por isso eu peço que vocês unam a mente de vocês numa harmonia, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Não deixem que esse diabolos, que essa divisão se instale entre vocês e rache os corações de vocês. Eu peço que vocês se convertam a essa consciência, que aceitem isso com a humildade de Cristo Jesus, sem busca de superioridade, mas aceitem o acordo do amor, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Esse é um conselho pessoal que ele dá concluindo. Aí, então, ele se refere ao portador da epístola, que leva essa epístola aos amigos de Filipos, a quem encomendou e escreveu essa mensagem, e diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, que as concilies, que as pacifiques, pois juntas já se esforçaram comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Elas já trabalharam juntas, me ajudando e ajudando os outros, e agora vão fazer um desacordo contra o Evangelho? Se a mensagem e a fidelidade ao Evangelho se manifesta como amor e espírito de reconciliação uns com os outros, visto que Deus em Cristo nos reconciliou com Ele, então pensem concordemente, diminuam, tirem, afastem, quebrem esse pensamento de antagonismo contra o outro. Eu imploro, e a palavra que ele usa é rogo, que é um clamor espiritual. Rogo é um pedido visceral. O termo grego vem carregado de visceralidade, como se fosse uma intercessão do Espírito. Rogo é um implorar radical, que vocês encontrem esse acordo, que parem de manter desacordo mental, emocional e sentimental uma com a outra. E quanto a ti, meu amigo, ajuda-as, faz uma ponte, facilita. E aí vem o outro pedido dele, que é: alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. E diz: outra vez eu digo, alegrai-vos. É para repetir mesmo. A alegria é fruto do Espírito Santo, pois o fruto do Espírito é, entre outras coisas, alegria. Alegria na glória de Deus, alegria no discernimento que recebemos, alegria pela pacificação que obtivemos, alegria pelo perdão que já é nosso desde que cremos, alegria pela certeza de que, agindo e respondendo com fé, esperança e amor à existência, não importa quais sejam as circunstâncias, nós vamos apenas desenvolver a nossa salvação, a nossa consciência, na direção de nos tornarmos o Homo Christus, conforme a promessa, co-herdeiros, herdeiros e semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então alegrem-se no Senhor.
não é no governo, nem é na economia ou nas circunstâncias. Essas são absolutamente passageiras, frívolas. Hoje são, amanhã não são. Aquele a quem você hoje faz a sua devoção ideológica e política está em estado de degradação. Todos estão. Todos os que passaram, passaram. E todos os que estão presentes passarão e logo. Sem falar que a coroa de glória que eles propõem a você é corruptível, é murchável. Ela pode se transformar num mico do dia para a noite. Então pare de viver iludido. Alegre-se pelas razões eternas. A outra coisa que ele diz, finalizando, concluindo, sejam moderados. Seja a vossa moderação conhecida de toda a sociedade, de todos os homens, em todos os relacionamentos de vocês. Tratem a vida com moderação. Olhem para si mesmo com moderação. Não exacerbem o seu olhar acerca de si mesmo, porque isso é narcisismo, é orgulho, é soberba. Sejam moderados na apreciação de tudo e de todos. Não tenham ídolos. Quem é moderado não tem ídolos. Quem é moderado não tem extremismos. Quem é moderado não tem fanatismos. Quem é moderado não adora nada, a não ser aquele que é digno de toda adoração. Quem é moderado considera tudo com todo respeito e com a consciência da relatividade de tudo, de todos e de todas as coisas. Isso é moderação. Seja moderado no comer, seja moderado no beber, seja moderado no afirmar, seja moderado no falar, seja moderado no prometer, seja moderado no sonhar, para que você não surte e o seu sonho se transforme num senhor tirano que desvia você da sua própria capacidade, da sua própria competência, do seu próprio dom, da sua própria possibilidade de atingimento das coisas que você faça melhor. Seja moderado em tudo, em todas as coisas. Seja moderado no seu desejar, seja moderado no seu torcer. Não reserve nenhuma área da sua vida para imoderação, porque a falta de moderação tira o equilíbrio lentamente, mas tira o equilíbrio gradativamente da percepção da gente. Um outro conselho que ele dá é: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Quem está falando isso é um cara preso. Geralmente o preso vive ansioso. Eu visito cadeias a minha vida inteira, desde 18, 19 anos de idade, como capelão, como pregador, e também conheço a cadeia como um prisioneiro durante 4 dias. E o que você vê é o preso em geral andando de um lado para o outro, ou no corredor, ou na pequenina área externa onde entra algum sol, andando. Depois de um tempo, alguns começam a falar sozinhos, andando. E ansiedade e angústia. Ele está preso, escrevendo uma carta sobre alegria, humildade, amor, glória, exaltação, exultação em Deus, promovendo reconciliação, pedindo a intervenção pacificadora de um amigo, convocando as pessoas à verdadeira alegria, que não para nem tem nas paredes de uma cela o seu limite, ao contrário, transcende todas as paredes, salta todas as muralhas, encontra-se sempre altaneira na visão sublime daquilo que em Cristo Jesus já nos é dado e nos aguarda em plenitude. Alegrai-vos,
E agora diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. No caso dele, era não andar ansioso nem acerca do dia no qual ele seria liberto, se é que ele seria. Ele resolveu tirar datas, agendas da existência dele e resolveu se descompromissar de todo o compromisso como tirania. Decidiu deixar o futuro chegar, ao invés de tentar viajar para o futuro. Decidiu esvaziar expectativas e viver o pão nosso de cada dia, sabendo que a cada dia basta seu próprio mal. Decidiu no coração que ele podia ter mais um dia, ou mais alguns meses, ou mais alguns anos, não importava. A vida dele já tinha como referência não o tempo presente, mas a glória por vir. Ele está preso, reconhece as suas imperfeições, mesmo na cadeia. Mas ele diz, eu já sou perfeito em Cristo Jesus. E desenvolvo, mesmo preso, eu estou livre para desenvolver a minha salvação com temor e tremor, sabendo que a grande viagem não é numa rua externa, não é viajando para o outro lado de um oceano. A grande viagem é interior, esteja você solto para correr e andar, ou esteja você aprisionado. A viagem sempre acontece do lado de dentro. E a ansiedade sempre tem que ser vencida dentro da gente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não fique ansioso, faça oração. E não é aquela oração nervosa. A oração de Jesus e para Jesus é aquela que ele ensinou. E tudo quanto pedirdes, crede que recebestes. E assim a ansiedade. Paulo diz, e tudo quanto pedirdes, crede que recebestes, e fazei isto com ações de graças, com gratidão, com louvor, sem marcar o dia e a hora na parede, sem obsessão, sem fixação, sem querer dar ordens a Deus, senão você morre de ansiedade, ainda que seja fazendo oração. Eu conheço gente que ficou doente de ansiedade pela oração, tanto mais quanto oravam, mais ansiosos, nervosos e doentes ficavam, porque a oração tem que ser um vazamento, tem que ser um derramamento confiante, e não uma retenção angustiosa. Então, a sua tentação de ansiedade vença falando com Deus. É claro que Deus sabe, não é? Quando ele diz fazendo conhecido diante de Deus, é fazendo conhecido diante de você mesmo. A gente não ora a Deus, a gente ora para nós mesmos ouvirmos nossa oração diante de Deus. Deus nos conhece, o vosso Pai Celeste sabe. Foi o que Jesus disse. Antes de qualquer coisa, sabe? Eu não oro a Deus, eu oro a Deus para que eu me ouça e para que eu me ouça dizendo o que eu digo e em assim fazendo eu confie nesse que é o meu Pai que sabe. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Aí não tem lugar para ansiedade. Não tem lugar para especulação, para escatologia da oração, quando será, como será. Não. Basta cada dia o seu próprio mal. Aí então ele diz, se vocês aprenderem isso, a se harmonizarem uns com os outros, a serem pacificadores e facilitadores da harmonização entre outros, se no coração de vocês
surgir essa alegria da transcendência, que não busca os seus motivos de felicidade no horizonte contemplativo imediato e avaliável, mas ao contrário, mantém como cerne da alegria e da convicção e da decisão de viver essa certeza de que enquanto estivermos aqui somos luzeiros dessa bondade, dessa reconciliação, dessa graça. Então, alegrem-se nisto e vivam com moderação, sem extravagância, sem exagero, sem polarização, porque o Senhor está perto. Está perto porque Ele está aqui com a gente. É na presença dEle que eu como, é na presença dEle que eu bebo, é na presença dEle que eu vivo, é na presença dEle que eu conto histórias e narrativas. Então, que eu seja moderado, que eu busque consonância com a realidade, com a verdade em tudo, em todas as coisas. O Senhor está perto porque Ele é presente. O Senhor está perto porque eu estou andando na direção dEle, enquanto Ele anda na minha direção, mas logo, logo nós vamos estar cara a cara. E eu não quero chegar lá com os sinais da imoderação, da falta de controle, da loucura, da insanidade. Então, sejam moderados, vençam a ansiedade esvaziando as perspectivas angustiosas ou as projeções aflitas para o futuro. Coloquem diante de Deus, descansem, agradeçam e vivam aquele momento. E aí ele conclui dizendo: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, e a paz de Deus, que excede a compreensão, que não tem justificativa, que não tem explicação, que não é porque tudo me vai bem, não é porque eu tenho uma contabilidade de harmonias, e nem tampouco é porque eu tenha suprimento absoluto para tudo que eu necessito. Não. É a paz que excede ao entendimento, que é absolutamente transpsicológica, suprapsicológica, que não vem de nenhum condicionamento, nem é fruto da irresponsabilidade, ao contrário. Você é consciente, lúcido e responsável, você só não é prepotente. E você, ao mesmo tempo em que não é prepotente, é confiante. E é porque você é confiante que você não quer ter razão, você quer ter paz, você não se omite, você procura facilitar convívios, você se alegra em coisas transcendentes, você vive moderadamente, você esvazia o futuro de fantasias e as suas orações têm a ver com coisas pertinentes que, uma vez derramadas diante de Deus, são seladas com a gratidão que descansa. E então, se vocês alcançarem esse alinhamento, essa consciência, a paz de Deus, a paz de Deus, é a paz de Deus mesmo. Imagina Deus em paz em ti. Isso é que é a paz de Deus. Pense na paz de Deus. Pense se Deus está aflito agora. Para alguns crentes, Deus está desesperado. Mas para quem o conhece, conhece o Pai, sabe que Ele é paz. Não há nada que aconteça que tire a paz de Deus. Imagina um Deus sem paz. Que deusinho sem vergonha seria esse, um Deus sem paz? Por causa do mundo e por causa do homem. Não. Paulo está dizendo, olha, o mundo é o mundo, o homem é o homem, as coisas são as coisas, eu estou preso aqui.
Mas existe algo para além da circunstância e que excede a todo entendimento. É a paz de Deus. A paz de Deus traz saúde mental, emocional, espiritual, psíquica para todos nós. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, que está para além das circunstâncias, guardará os vossos corações, as vossas emoções, os vossos sentimentos, as vossas mentes, os vossos pensamentos. E aí ele diz, por falar em pensamento, em emoção, em sentimento, eu digo a vocês no que pensar, na agenda que vocês precisam ter para vocês criarem esse alinhamento entre mente, coração, emoção e sentimento, acima da realidade das circunstâncias apavorantes ou limitantes ou carregadas de impotência. Aí ele diz, então, irmãos, tudo que é verdadeiro, ao invés de vocês ficarem aí na mentira, na fake news, na degradação do outro, na conversa idiota, do prazer em falar mal da existência do próximo, tirem isso de vocês e optem pelas coisas que são verdade. Optem pela realidade e pela realidade que edifica. Por tudo que é respeitável, tentem ter na mente aquilo que vocês poderiam ter em qualquer conversa, que é uma coisa tão difícil, e a gente ter na mente aquilo que a gente poderia ter em qualquer conversa. Claro que a maioria de nós não sabe nem o que é isso, porque a maioria de nós agradece que ainda não haja a máquina de leitura de pensamentos que vai chegar daqui a um tempo. A pessoa não quer que a mulher conheça a senha do celular, ou o marido, ou o namorado, ou quem quer que seja, porque tem medo do que se possa ali encontrar. Imagina nos pensamentos. A coisa mais difícil é essa, é você chamar o pensamento para tudo que é puro, tudo que é respeitável. Chamar o pensamento para essa respeitabilidade. Às vezes você não se apanha pensando coisas que, se você declarasse, você perderia o respeito da maioria das pessoas. Eu me apanho. Cada vez, graças a Deus, menos. Mas eu me apanho. E eu me surpreendo e digo, por que eu estou pensando isso? Isso aqui não é confessável, logo não pode estar aqui. Isso aqui não é respeitável, logo não pode ocupar meu pensamento. Isso aí, eventualmente, não é nem justo. Não tem nem a ver com a justiça, com a equidade. É um pensamento, ainda que rápido, mas foi um lampejo iníquo. Não quero isso em mim. E não brigo contra isso neuroticamente, mas eu penso o que eu penso e ouço o que eu penso cada vez mais. E tanto mais quanto eu pense o que eu pensarei e ouça o que eu pensei, tanto mais eu tenho chance de filtrar pelo filtro da decisão do caráter o meu pensamento. O caráter fundado no amor, na alegria, na justiça, na paz, na bondade, na fidelidade, na longanimidade, no domínio próprio. O meu caráter está solidificado nisso, então eu vou podendo aprender a desenvolver a minha consciência e pensar no que eu pensarei e, tendo pensado, avaliar o que eu pensei
para que nenhum pensamento se transforme numa raiz emocional, sentimental ou conceitualmente adoecida em mim. Por isso, eu tenho que aprender a pensar em tudo que é respeitável, justo, tudo que é puro. Aí você diz, poxa, puro? É puro. Você também decide. Se você come a mulher do próximo na sua mente, no seu coração, ou se você a olha com a respeitabilidade da esposa do seu amigo, ou do seu vizinho. Decisão, tudo é decisão. Gente, não adianta, você não quer consentir comigo. Eu sei que você está aí brigando, zangado, mas tudo é decisão, a gente decide. Decide se a gente vai alimentar ou decide se a gente vai parar, diminuir até acabar. Mas é uma decisão sobre a agenda emocional do pensamento, a agenda intelectual, a agenda sentimental. Também tudo que é amável, tudo que é cordial, tudo que vai fazer bem ao outro, tudo que é de boa fama, que não seja fake news. Se alguma virtude há, se há um pensamento que edifica, que constrói, que traz louvor para a vida, então pense, seja isso então o que ocupe o vosso pensamento. Essa é a agenda psicológica, mental, emocional, sentimental. E aí ele conclui de vez dizendo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso aqui é um cara que está se oferecendo para a vida mesmo. A maioria das pessoas dizem, não olhem para mim, olhem para Jesus. Paulo não podia dizer, olhem para a Bíblia, olhem para Jesus, porque as pessoas só tinham chance de conhecer Jesus nele. Não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento, não tinha nada. Só tinha Paulo. Então ele se encurrala, se afunila na relatividade corajosa e ousada dele, dizendo: o que vocês aprenderam comigo, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram em mim. Pratiquem, 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 porque eu estou preso e posso dizer a vocês que o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. E vocês vão aprender a viver contentes em toda e qualquer circunstância. Vão aprender de tudo. Vão lidar com a humilhação, com a honra, com a escassez, com a abundância, com a fartura, com a fome, com a abundância ou com a falta de todas as coisas. Vocês vão aprender a ter essa paz de Deus, esse contentamento, a viverem com essa alegria ultra circunstancial. Se vocês não se dividirem, não guardarem tempo para discórdia no coração com ninguém, se vocês se dedicarem à pacificação entre os que estão em estado de discórdia, se a alegria de vocês sair do chão e se agarrar no telhado da eternidade, se vocês andarem com moderação nas veredas da presente e complicada existência, se vocês não crerem com a prepotência de quem acha que a ansiedade pode resolver alguma coisa, ao contrário, esvaziando o futuro de qualquer que seja a fantasia consumista, tirando do coração qualquer que seja a projeção angustiosa, transformando tudo em oração com ação de graças, aí vocês vão experimentar a paz de Deus, que vai dar a vocês todo o contentamento. Mas para isso é necessário que vocês mudem a agenda do pensamento.
Aqui, Paulo, sem pedagogia, ele está nos ensinando o alinhamento entre mente, pensamento, intelecto, coração, emoção, sentimento e decisão que decorre de uma consciência. Uma consciência que tem como agenda tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que enobrece, tudo que humaniza, tudo que melhora, tudo que pode ser publicável. Quanto mais publicável sejam os meus sentimentos, pensamentos e emoções, mais a paz de Deus habitará meu coração. Quanto menos publicáveis sejam os meus pensamentos, sentimentos e emoções, menos a paz de Deus habitará o meu coração. Quanto mais publicáveis sejam meus pensamentos, meus sentimentos e minhas emoções, e quanto mais confiante no cuidado e no amor de Deus eu seja, não interpretando o cuidado de Deus com facilidades presentes, não interpretando o amor de Deus a partir de confortos da hora, não interpretando a presença de Deus como sendo ausência de conflitos, mas a gente harmonizará o ser de tal modo que você reconhece o conflito, reconhece a dificuldade, reconhece a prisão, reconhece a carência, reconhece a humilhação, reconhece a honra, reconhece a fartura, reconhece a escassez. E nenhuma dessas coisas ou nenhum desses polos serão os determinantes da sua alegria, nem tampouco do seu contentamento. Porque a recomendação é: alegrai-vos sempre no Senhor. Aí no Senhor, cara, por que eu vou ficar triste se Ele ressuscitou dos mortos? A menos que isso não seja verdade para mim. Mas se isso é verdade para mim, e eu não estou fazendo mal a ninguém, estou andando com o melhor de mim, buscando desenvolver-me de Homo sapiens sapiens em Homo Christus, pela prática do amor e de todas essas coisas que foram aqui ensinadas, então eu só tenho razão para o contentamento. Nada pode me ser roubado, nada me pode ser tirado. Ninguém tem o poder de me ofender. Ninguém tem o poder nem de me humilhar. Eu saí desse estado dimensional, predador, comparativo, de porfias, de invejas, de ciúmes, de quem é quem manda em quem pode mais, quem é mais importante, quem é mais visível. Não, isso acaba quando você de fato aprende a Cristo. Aprende a Cristo. E aí você se torna um indivíduo que pode ser esfolado, mas não será atingido. Pode ser degradado, mas não será maculado. Pode ser injuriado, mas não será não galardoado diante de Deus. Pode ser objeto de perseguição, enquanto bondade e misericórdia te seguem todos os dias da sua vida. É a paz de Deus que excede a todo entendimento, que você não encontra em Freud, nem em Jung, nem em Carl Rogers, nem em Lacan, nem em Platão, nem em Aristóteles.
nem em Zenão, nem em Epícoro. Você não encontra em ninguém. É transcendente, está para além da filosofia, da psicologia, está para além de tudo. Ela tem sua âncora na eternidade, na ressurreição, nessa fé que coloca você ancorado para além de toda tempestade, habitado pela paz de Deus. Senhor Jesus, que esta palavra tenha chegado como um bálsamo, não para este momento, mas para ensinar a viver, para ensinar a tomada de decisões e para nos ensinar a alinharmos e a não esquecermos desse alinhamento, para que mente, alma e espírito, para que pensamento, emoção e sentimento se alinhem em Cristo Jesus e experimentemos essa paz de Deus que transcende a toda compreensão e que nos enche de todo contentamento. É o que eu te imploro, em nome de Jesus.